Salve, salve, povo santo de Deus! Hoje nós vamos compartilhar o vídeo da homilia do primeiro domingo da Quaresma, que fala sobre as tentações. É importante a gente entender o que são as tentações, as ocasiões em que elas aparecem na nossa vida, aprender a identificar o seu mecanismo e, principalmente com Jesus, aprender a vencê-las. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal. E você também pode participar do curso bíblico. Há um link aqui para a sua inscrição. Deus te abençoe. Acompanhe aí o vídeo da homilia. Queridos irmãos e irmãs, Quaresma sempre começa na quarta-feira de cinzas, que é como uma porta que se abre para nós, para entrarmos no retiro, um grande retiro com a igreja, para que a gente possa fortalecer a nossa vida cristã, para que a gente possa conhecer mais ainda Deus e, principalmente, abrir espaço no nosso coração para que Deus nele se faça cada vez mais presente. Sempre no primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos convida a refletir sobre as tentações. A gente olha as tentações que Jesus enfrentou, o modo como ele enfrentou, para que a gente possa também identificar as nossas tentações, enfrentá-las e como Jesus também vencer essas tentações. O Evangelho começa falando de um momento em que Jesus ele precisa passar pela prova do deserto. Vocês sabem que as tentações elas aparecem na vida da gente em qualquer ocasião, mas elas são muito mais fortes nos momentos em que a gente passa dificuldade. Não sei se vocês conseguem comparar. Se a gente estiver andando por aí e tiver uma pedra desse tamanho, alguém costuma esbarrar nessa pedra e tropeçar? Uma pedra grande não, mas uma pedra pequena, um pedaço de pedra que fica junto ali do piso. Às vezes a gente pisa em falso, a gente tropeça, a gente cai, e depois da queda, às vezes fica difícil a gente se levantar. E as tentações, elas querem justamente ser como uma pedra pequena, que talvez a gente nem perceba tanto, mas elas estão ali para atrapalhar o nosso caminho. A Bíblia, quando quer representar um momento de dificuldade na vida, sempre fala da experiência do deserto. O deserto é o momento em que a gente percebe que as coisas que a gente tem não são suficientes nunca para resolver a nossa vida. Que às vezes as pessoas que estão do nosso lado podem não ser garantia de que a gente vai vencer as dificuldades. O deserto a gente experimenta a força, a hostilidade do mal, mas antes de tudo, a gente pode conhecer ainda mais a Deus. Quando a gente entra numa fase de deserto, e ela pode vir por todas as formas de situações, uma enfermidade na nossa casa, uma situação de desemprego, um problema de injustiça no ambiente de trabalho, dificuldade de entendimento entre marido e mulher, tem alguns detalhes que o Evangelho de hoje ajuda a gente a perceber. Queria que vocês olhassem no folheto. A primeira frase do Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. Se a gente fosse conferir o texto original que está lá em grego, usa um verbo ainda mais forte. Diz que o Espírito empurrou, expulsou Jesus para o deserto. É o Espírito que conduz Jesus ao seu deserto, querendo mostrar para nós uma das coisas mais importantes. Se na hora do deserto a gente se sente só, a gente precisa lembrar dessa passagem do Evangelho. É o Espírito de Deus que nos acompanha. Se a gente tivesse escolha, alguém entraria no deserto de boa vontade? Não. Mas aí vem o Espírito Santo, pega a gente pela mão e vai dando aquele empurrãozinho, né? E vai dizendo: vem comigo, eu vou te acompanhar. E se a gente, numa visão de fé, conseguir enxergar
que não há prova que a gente passe na vida, que Deus não esteja conduzindo a gente, o nosso olhar vai ajudar a gente a compreender muito mais as coisas da nossa vida, as coisas da nossa fé. É sabendo que Deus nos acompanha no deserto, que o seu Espírito nos encaminha na experiência do deserto, que a gente descobre uma força que está dentro de nós, que é a própria presença de Deus. E diz que lá, o próprio Jesus, passando as suas provações no deserto, permanece por lá 40 dias, mas nesse momento, Satanás vem tentá-lo. Eu não sei se vocês estavam esperando, quando falava da tentação, aquela conversa entre Jesus e Satanás. Lembram daquela conversa? Satanás fala: olha, Jesus, você já está com fome, pega essa pedra, transforma em pão. Jesus não faz isso. Depois Satanás leva Jesus para o alto do templo, fala: se joga daqui. Deus gosta tanto de você, você pode se jogar que ele vai cuidar de você. E Jesus sabia que aquilo não era dessa forma. Depois Satanás mostra toda a riqueza do mundo, manda Jesus se prostrar e adorá-lo, e Jesus, mais uma vez, o rejeita. Esse diálogo não aparece. Ele aparece somente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. São Marcos, não colocando essa conversa, ele está dando para a gente uma orientação importante. Toda a vida de Jesus foi sob uma prova muito grande de tentações. Em todas as ocasiões, Jesus experimenta essa força do mal que quer desviá-lo da sua missão. Até o último momento, quando Jesus está pregado na cruz e alguém fala: olha, desce daí, mostra então que você tem poder, e aí a gente vai acreditar em você. São Marcos está dizendo para a gente, em todos os momentos da vida de Jesus, ele foi tentado, ele foi provado por Satanás, mas ele enfrentou. Agora, a gente precisa se perguntar, então, o que é uma tentação? Se a gente fosse olhar o que é essencial numa tentação, para a gente poder identificar, o que a gente falaria? Nas missas da manhã, eu oferecia um prêmio, um copo d'água, para quem soubesse dizer o que é uma tentação. Hoje, depois da missa, a gente está na situação melhor. Eu vou oferecer uma coxinha, tá bom? O que é, na essência, uma tentação? Essa resposta já está errada. Estou lendo os pensamentos, alguém dizendo: a tentação aparece numa outra pessoa, né? Às vezes alguém diz: minha sogra é minha tentação, pai. Ela entrou em casa e já começa a ficar irritada. Não. A tentação nunca é uma outra pessoa. O que é uma tentação? Uma tentação é uma falsa solução. Todos os dias a gente tem problemas para enfrentar e para resolver. Satanás sempre vai querer iludir, propondo como solução uma coisa que não é solução, uma coisa enganadora. Talvez um dia vocês que são pais já pegaram aquela situação de um filho contando uma mentira. E às vezes tem medo de levar uma bronca do pai ou da mãe, perder um pouco ali a estima do pai ou da mãe. E às vezes vem essa tentação: deixa eu contar uma mentira, vai resolver um pouco esse problema agora. Qualquer um que já sofreu com a mentira sabe que ela é sempre enrolada. Nenhuma mentira é suficiente. Você sempre tem que contar outra depois, e mais uma para arrumar. Tanto é que tem um ditado antigo que diz: a mentira tem 7 capas e a última é furada. Você vai confiando na mentira, uma hora se dá mal porque ela não se sustenta. Parecia ser uma solução e, na verdade, se tornou uma encrenca muito maior. Imaginem, por exemplo, as dificuldades na vida de um casal. As pessoas, à medida que os anos vão passando, a gente muda de pensamento, algumas ideias permanecem, outras se transformam. E às vezes, na vida do casal vai aparecendo aquela dificuldade de comunicação. E é importante, por exemplo, que o casal aprenda a conversar com clareza as dificuldades que enfrentam. E conversar com clareza não é achar que o outro está entendendo, é tocar no próprio assunto. Sabe como a cabeça da gente funciona? E ela pode ser perigosa. Você precisa confirmar uma coisa, aí você não tem coragem de perguntar,
E aí, quando a gente não tem informação, a cabeça da gente começa a imaginar. E sempre imagina o pior. Quando a gente não se informa, a gente imagina e imagina o pior. E às vezes todo esse sentimento ruim vai fazendo você tratar outra pessoa diferente, vai fazendo tantas outras coisas e vão embolando. Vejam, isso é uma tentação. Não fiquem pensando na tentação apenas como aquelas grandes pedras que podem aparecer no caminho da gente. Geralmente essas a gente identifica que é uma grande encrenca. Mas as tentações que muitas vezes derrubam a gente são essas pequenas pedras do dia a dia. Essas coisas que a gente acha que estão resolvendo o nosso problema e só estão piorando a situação. É como aquela ferida que dá uma coceira. Quanto mais você coça, parece que alivia, mas piora o problema. E Jesus sabe identificar todas essas coisas. E vai, momento a momento, na fidelidade da palavra do seu Pai, vai desarmando essas ciladas do antigo inimigo, da serpente, de Satanás. A primeira leitura, ela traz para a gente uma chamada assim. Deus deixou até na natureza coisas para a gente pensar o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele tem uma aliança de amor com a gente. É o trecho do livro do Gênesis que conta aquele período depois do dilúvio. O povo foi salvo por meio daquela arca e Deus faz um sinal. Olha, todas as vezes que vier uma chuva e o meu arco aparecer lá no céu, significa que eu estou lembrando de vocês e não vou deixar mais que a vida se perca. Veja, a gente poderia olhar tantas coisas da natureza que se renovam, que são para a gente sinal de esperança. Uma criança que nasce, o momento em que a gente supera uma enfermidade, o momento em que a gente consegue fazer alguma coisa, tudo isso pode ser um sinal de que Deus caminha com a gente e não abandona a gente nunca. Mas a segunda leitura lembra de outra coisa mais fundamental e que não está na natureza, mas está em alguma coisa que a gente vive. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, lembra da importância da nossa fé, do nosso batismo, da nossa profissão de fé. Quando a gente olha a comunidade, quando a gente pensa na nossa comunidade, a gente tem a impressão de ser um encontro de pessoas que experimentaram as maravilhas de Deus. Pode ser que a gente não conheça exatamente a história de cada um que está do nosso lado, mas à medida que a gente vai conhecendo a nossa comunidade, quantas coisas nós alcançamos por meio dessa fé. São Pedro vai dizer na leitura, assim como a arca no Antigo Testamento ajudou aquelas pessoas a se livrarem do estrago que o dilúvio trazia, hoje a nossa fé nessa barca de Cristo que é a igreja ajuda a gente a caminhar no mundo, mesmo no meio das tentações, mas vencendo cada uma delas, graças ao Senhor que nos acompanha. O Evangelho prossegue dizendo que Jesus percebia que ele convivia com as feras selvagens, com os animais selvagens e com os anjos que o serviam. Isso é um alerta para nós. Nós vamos conviver com várias situações de pessoas. Pessoas que podem despertar em nós o nosso pior, mas também pessoas que podem nos ajudar a oferecer o nosso melhor. Quais dessas pessoas nós escolhemos para nos inspirar? Com quais dessas pessoas nós queremos caminhar? Quais dessas pessoas nós queremos escutar? Não basta a gente dizer que a gente tropeçou porque havia uma pedra no caminho. Às vezes a gente já andava com a perna cambaleando por causa das más companhias e só faltava mesmo aparecer aquela pedra no meio do caminho. Jesus vence o seu momento de prova e prossegue na sua missão de anunciar o reino de Deus. Aí a gente deveria entender que para cada vez que a gente tem uma vitória diante de Deus, mais ainda deve crescer o nosso entusiasmo de anunciar o Evangelho. Talvez hoje, entre nós, haja pessoas enfrentando o seu momento de provação, se sentindo sozinhas. Como a gente precisa rezar para que essas pessoas percebam que não são só, o Espírito as conduz, mas principalmente aos anjos de Deus que estão aqui também para servi-los e ajudá-los.
Que a gente entenda que cada um que na comunidade ajuda o outro a se fortalecer na fé é um anjo que está servindo essa pessoa no seu momento de provação. Vamos fazer um instante de silêncio para que a gente possa rezar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para conhecer as nossas tentações, que Ele nos dê força, virtude e coragem para vencer cada uma dessas tentações. Em silêncio, rezemos.